Então, dando sequência aos tipos de gráficos, a gente tem o pictograma, que na realidade vai ser essencialmente um diagrama, só que ao invés de utilizar figuras geométricas, né, a gente vai utilizar imagens, né, os símbolos, e vai representar a quantidade ou pelo tamanho, né, a proporção da figura, ou através de repetição. Bom, a grande utilidade dele está, né, na questão estética. Então ele é muito utilizado em matérias de revistas, né, de jornais. Então aqui a gente tem um exemplo que é, né, baseado num gráfico de barras, né? Só que a gente coloca aqui o efeito quantitativo, né, repetindo aqui o número de figuras. Bem, aí queria comentar rapidamente alguns outros tipos de representação, né? Algumas até a gente já falou um pouco. Então, primeiro eu queria falar sobre uma utilidade, né, do gráfico de linhas e o gráfico polar, né? Eles também são utilizados fora do contexto de uma sequência temporal, né, a fim de comparar desempenhos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um gráfico de linhas, né, com notas, as notas variando aqui de 0 a 10, e cada linha aqui representa um aluno. Então, apesar das classes aqui não terem nenhuma ordem, né, a gente também pode utilizar o gráfico de linhas aqui e ele dá alguma informação do desempenho dos alunos. Então, por exemplo, esse aluno aqui, essa linha em vermelho do aluno 2, né, se destaca aqui como tendo notas mais baixas, né? Aqui, matemática e geografia parece que os alunos têm um desempenho melhor. E a mesma coisa também para o gráfico polar, né? Essencialmente a mesma informação. Também tem um caso específico, né, do gráfico de barras, que é o gráfico mosaico. Então ele é utilizado para visualizar a participação de parcelas num todo, né? É basicamente aquela ideia do gráfico de setores, né? Só que aqui, bom, aqui a gente tem um gráfico aqui do tipos por local. Então aqui a gente tem os locais, né? E a área em azul representa a quantidade de tipos A área em vermelho do tipo B e a área em vermelho em verde do tipo C. Então, por exemplo, para o local aqui Barbacena, a gente vê que 50% das marcas são do tipo A e 50% são do tipo C. Então aqui por exemplo, em Uberlândia, a gente vê que aproximadamente 80% das marcas são do tipo B e aproximadamente 20% são do tipo C. Então a gente consegue ter esse tipo de informação mais clara com esse tipo de gráfico. Também tem o gráfico de rosca, né, que tem uma utilidade bem semelhante aqui do gráfico de mosaico, né? Ele permite ver a participação das parcelas, só que com base em subdivisões, né? Então, de novo, aqui a gente tem a mesma distribuição com respeito aos locais. Então, aqui nesse setor seria relativo ao local Barbacena, né? Aí a gente pode ver que a gente tem duas marcas, uma do tipo A, uma do tipo C. Então, por exemplo, também aqui em Uberlândia, né? A gente vê que a gente tem três marcas do tipo B e uma marca do tipo C. Então a gente consegue ver as subdivisões melhor dessa maneira aqui, chamado gráfico de rosca. Também tem um tipo
de representação que é mais difícil de utilizar, né, que é o mapa de relações. Cada vez mais a gente consegue utilizar recursos digitais, né, e também tem cada vez mais tipos de fontes de dados disponíveis. Então, com a ampliação desses recursos, né, tornaram-se comuns representações interativas. Um tipo específico dessas representações é o mapa de relações. Ele permite visualizar quantidade e intensidade de conexões entre os itens. Então aqui a gente tem um exemplo de um mapa de relações construído a partir de uma base de dados referente a documentos históricos. Então aqui a gente consegue ver as conexões, né, entre os itens, ver quais itens estão mais agrupados. Aqui a imagem talvez não esteja muito boa, né, mas tem alguns outros exemplos aqui. Esse mapa de relações aqui é mapa de relações dos tweets da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia, elaborado aqui pelo Laboratório de Inteligência Computacional da USP. Então cada ponto aqui é uma palavra, né? E as retas aqui ligando as palavras indicam algum tipo de relação entre elas, né? Então essas conexões aqui podem ver que tem cores diferentes, né? E também espessuras diferentes. E aqui a representação aqui está fixa, né? Só uma imagem, mas na plataforma mesmo em que esse tipo de mapa é elaborado, você consegue interagir, né? Você tem alguma interação. Por exemplo, você consegue ampliar, dar zoom, puxar, né? Um grupo de elos aqui a fim de ver com maior clareza algum tipo de relação. Mas também tem algumas aplicações mais simples, né, do mapa de relações. Ele também é muito útil para a gente revelar determinados tipos de padrão. Aqui a gente tem um exemplo, que é um mapa de relações para combinações de alimentos mais utilizadas em cereais matinais, né? Então a gente vê quais tipos de alimentos estão mais relacionados. Também sempre surgem inovações em representação de gráficos, né? Principalmente por meio de combinações de tipos já existentes. Então aqui a gente tem um exemplo do chamado um tipo de gráfico espiral. Aí o que acontece aqui? Se a gente olhar aqui nessas faixas aqui, né, elas são constituídas por barrinhas, né, barras pequenas. Aqui não tá, talvez não dê para ver muito bem, mas a gente tem várias barras aqui. Cada barrinha dessa vai representar a temperatura em um dia. Então é como se fosse um gráfico em mosaico, né, desse tipo aqui, né, e cada coluna fosse a temperatura em um dia, com a variação de cor, né, representando a variação de temperatura, assim como está nessa legenda aqui embaixo. Então as cores mais escuras são temperaturas mais elevadas e as cores mais baixas temperaturas mais baixas. E bom, então cada barrinha aqui representa um dia. Então quando a gente acumula aqui o total de 365 barrinhas, a gente teria um ano, né? Então ele espiralou aqui essa sequência de barras, né, de modo a gente ver o comportamento ao longo de um ano. Então aqui nessa primeira volta a gente teria um ano, nessa segunda 2 anos, depois 3 anos e ainda mais aproximadamente metade de um ano aqui. Então com isso a gente também consegue ver o comportamento, se tem alguma periodicidade ao longo do ano. Então a gente vê que essa parte aqui do ano, né, é a parte com temperaturas mais elevadas.